Olá, seja muito bem-vindo ao VCast Pocket. Eu sou o Vitor e hoje eu tô aqui com um mentor de desenvolvimento humano, Marçal Siqueira. E ninguém melhor que ele mesmo para se apresentar, né? Então, seja bem-vindo, Marçal. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Marçal Siqueira, sou mentor de desenvolvimento humano, mas eu gosto de dizer que, antes de tudo, eu sou pai, sou avô, sou esposo, sou filho, sou aprendiz de muitas coisas na vida. Eu sou jornalista e fiz algumas formações depois em pós de marketing, gestão de pessoas, de empresas, formações em coaching e mentoring no Brasil e fora. Mas, se eu fosse resumir, eu vivo por um propósito que é o de passar pela vida das pessoas e deixá-las melhores. Isso é a missão, mas o propósito é deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Legal, show. Estamos no final de 2024. E no final de 2024 você agora está escrevendo um livro, né? O livro Marcado, seu quarto livro. E eu queria fazer uma pergunta. O que você acha que está sendo o maior desafio? Quando a gente escreve um livro com teoria de outras pessoas, com estudos que você fez, com histórias que não são as suas, é mais fácil, né? Você não tem o coração naquilo. Quando eu escrevo um Marcado, ele já está na fase de revisão, na fase já de diagramação. Eu escrevo falando de uma dor que eu tive no final de 2022, isso se alongou para 23, até parte de 24, quando eu tenho uma carreira, né, de 50 anos jogada na lama por uma matéria que saiu em rede nacional e foram 16 minutos e 53 segundos. Eu não estava totalmente nesses 16 e 53, mas eu fui um dos alvos dessa matéria. Essa matéria falava de uma empresa de criptoativos que, segundo a reportagem, tinha dado um golpe, e eu era um dos artífices disso, eu fazia parte disso, fui acusado de estelionato, recebi processo, respondo processo e tudo isso, né? E aí, quando você quer falar, mas você sabe que não vai ser ouvido, o melhor jeito é escrever. E aí foi o que eu fiz, eu comecei a escrever e foram 6 meses assim, escrevendo, analisando, vendo se eu não estava só me colocando como vítima, mas que eu também tinha que assumir questões que eu deixei passar despercebida, né, questões despercebidas, e isso tudo fez com que eu olhasse para dentro de mim mesmo e escrevesse algo que não só eu contasse da dor, mas eu pudesse ajudar algumas pessoas que, em algum momento, pudessem passar por alguma coisa parecida. O livro vai ser oficialmente lançado no dia 24 de fevereiro de 2025, já com data marcada, já com capa pronta, já com todos os textos prontos, e vai ser talvez o livro que eu preciso estar muito centrado para fazer essa palestra, porque é um livro que ainda, quando eu abro alguns capítulos para reler, eu me emociono. E eu preciso me controlar para ser efetivo na palestra, que será o dia 24, que é Coffee, palestra, livro autografado. Perfeito. Realmente, foi uma caminhada bem complexa, né? Algo que eu imagino que deva ter tirado seu chão em muitos momentos. É interessante você estar falando que o primeiro capítulo é exatamente esse, quando tiram de você o chão. Eu estava numa sala aqui ao lado, né? E eu tenho um escritório junto com vocês, da Vmark Video, no 14º andar de um prédio no centro da cidade de Maringá. E quando eu recebo a notícia que eu vou ser alvo de uma reportagem, eu estava exatamente na minha sala, no auge da carreira, me preparando para uma viagem que eu iria fazer eu fui para a Bahia para participar de uma conferência que eu ia ministrar lá. E aí foi exatamente isso. Eu senti que o chão parece que não estava ali, parece que eu estava em queda livre do 14º andar, lá no primeiro subsolo onde fica o carro, né? Foi assim, um momento de respirar, eu não consegui nessa hora nem chorar. Isso veio depois, o choro, quando eu fui falar com a minha esposa, com meu filho. E tudo isso foi um grande aprendizado, e eu entendo que algumas coisas Deus vai permitir que elas aconteçam na nossa vida para que a gente possa ser instrumento na vida de outras pessoas. Por mais que eu esteja pagando por essa dor, né, não só a dor física, mas a dor de ter perdido muito dinheiro também, eu entendo que a partir daí eu posso ser instrumento na vida de outras pessoas. Perfeito, e com certeza vão ter muitos ensinamentos, né, em todo o livro e toda essa palestra que você vai ministrar. Bom, mas saindo um pouquinho disso, indo para 2024. Foi um ano que, para nós aqui da Vmark, foi um ano com muitas lutas, mas com muitas conquistas. E para você, para a Cápsula Academy, como é que foi esse 2024? Talvez dos tempos mais de aprendizado para mim, né, 2024, porque eu tive que colocar tudo na balança. Eu tive que colocar assim, quem são os meus verdadeiros amigos? Quem serão meus novos amigos?
e quem de fato não vai fazer parte mais da minha história. Isso não é fácil, não é simples, porque eu sou pastor. E às vezes você tirar algumas pessoas da sua vida, parece que você está fazendo acepção de pessoas, você está eliminando pessoas. Só que para essa trajetória de 24, depois de ter passado um final de 22 complicado, um 23 de muita dor, 24 eu precisava da tração na minha vida. E aí eu me reconecto com Maringá, com os meus clientes aqui, com a minha família, com a minha casa. E aqui fica um agradecimento à Vemark Vídeos, porque no momento mais difícil da minha vida, eu tive primeiro uma passagem aqui da Lilian e do Wellington, que são da área de planejamento e pessoas. O Valério vem na sequência, aí chega você, Vitor, chega o time da Vemark aqui dentro, e eu passei a não ter mais solidão, eu passei a ter um ambiente onde a alegria estava aqui dentro. Quando eu abri essa porta aqui, eu sabia que o ambiente, não é nem que eu sabia, eu sentia o ambiente alegre, e aquilo me motivava. E aí o Valério começou a fechar negócios, eu comecei a fechar negócios, a Vemark foi evoluindo, e mês de gravar quase 40 podcasts aqui, eu falei, poxa vida, esse ambiente, ele foi transformado. Por quem? Por Deus, obviamente, mas por pessoas que entraram aqui. Então 24 foi um ano que eu recomecei. De fato, eu falei, não, agora eu coloquei os pés no chão, eu volto para o meu propósito, e dele eu não abro mão até o final da minha vida. Perfeito. E como eu te apresentei no início, você é mentor de desenvolvimento humano. Então, obviamente, você faz mentorias. E conta um pouquinho para mim, o que são essas mentorias? Quando elas acontecem e como? Olha, são vários formatos, né? O ano de 24 eu lancei a mentoria Destrave em grupo. São pessoas que não conseguem financeiramente investir na mentoria individual e elas querem ter o tempo comigo onde elas vão. Autoconhecimento, identificação de barreiras, quebra de barreiras, construção de propósito, grande meta, outras metas menores e monitoramento. Isso é o potencial da minha mentoria. E eu fiz mentorias de grupo, eu fiz também mentorias individuais. Hoje eu posso dizer que a minha agenda de mentoria individual ela é mais completa do que até dos cursos que eu fiz. E até no final de 24, eu decidi junto com um parceiro lançar uma imersão, a imersão 5G. Por que 5G? Gestão de carreira, gestão de liderança, gestão das emoções, do tempo e de posicionamento digital. E foi uma experiência incrível, porque as pessoas vieram para um curso extremamente barato e diziam assim, será que vai ser entregue tudo isso mesmo? E os depoimentos que nós recebemos, que eu e meu parceiro nós recebemos, foram depoimentos de que nós entregamos muito mais do que as pessoas esperavam. Então foi o ano de cuidar de muitas carreiras, sabe, Vitor? Assim, de sentar, pegar empresários que estavam indo mal e eles transformarem a empresa e a vida. Pegar psicólogos que já tinham consultório e criar nesse psicólogo a possibilidade dele palestrar sobre o que ele fala no consultório. Pegar pessoas que estavam quebradas financeiramente, ajudá-las a se reorganizarem e voltarem para o mercado. Trabalhar com pessoas que já estavam bem, mas não estavam equilibradas na vida. Tudo isso eu consegui fazer no ano de 2024 e foi um ano que, diante de tudo que eu passei, eu me senti muito empoderado em Deus para ajudar outras pessoas. E as mentorias, às vezes a pessoa pensa, ela é só lúdica, é só desenvolvimento pessoal. Não, a gente trata muito de meta, muito de indicadores. E eu vi que a minha agenda começou a ficar lotada, eu tive que trabalhar o ticket médio, subir o preço, porque eu não ia conseguir atender todo mundo, mas como meu coração é de atender, de ajudar pessoas, o que eu fiz? Eu criei cursos menores com ferramentas de mentoria para quem não ia entrar na mentoria na minha tabela maior. Perfeito. E conquistas? O 2024 para nós, aqui na Vemark, foi um ano de muita luta, mas também de muitas conquistas. Olha, eu acredito que eu reconquistei a minha confiança. Eu acho que essa foi a maior conquista que eu tive. Porque quando você passa por um vale e você se sente meio só, né, no vale, a impressão que eu tive é que eu não tinha mais capacidade para retomar. E eu falo isso com tranquilidade hoje, e se você está me vendo, quando nós estamos sozinhos no vale, o pior pensamento que a gente pode ter é o pensamento suicida. E eu tive pensamento suicida. Eu talvez não tivesse nenhuma coragem de fazer isso, e glória a Deus por isso, né? Mas talvez quem está nos assistindo pode ter um pensamento suicida. E quando você está só, quando você tem medo, quando você está sem o chão, quando a bomba cai no teu colo, quando a tempestade vem, naturalmente você tem os piores pensamentos até sobre você. E é nessa hora que você precisa entender.
não quem você é para as pessoas, mas quem você é em Deus e quem você é para as pessoas que você ama. Ter descoberto isso em 2024 fez eu me empoderar muito mais. Eu me sinto muito mais maduro, muito mais jovial para os desafios que eu tenho do que talvez em 2020, quando tudo ia bem, 2021, quando tudo ia bem. Então, para mim, a grande conquista, nem foi a financeira, a grande conquista para mim foi eu ter conseguido, de fato, reconquistar minha confiança. Marçal, diante de tudo que você falou, né, muitos aprendizados aqui, você falou muito sobre sua vida e glória a Deus pela sua vida, que também ajuda muito a gente. Fui presenteado ali com a imersão 5G e realmente foi o que o Marçal falou, não é lúdico, né? Ele entrega assim, indicadores e mostra caminhos e como você pode prosseguir, né, através de situações específicas e como você deve agir em situações específicas. Foi uma bênção para mim aquela imersão e realmente o que você disse é tudo verdade. E além disso, você tem algum recado importante para dar para as pessoas para que elas tenham um 2025 melhor e até sobre você? É muito comum que a gente chegue no final do ano e nós façamos as nossas avaliações. E muitas das nossas avaliações, elas são de régua muito alta. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter conquistado mais, poderia ter vivido melhor. E eu entendo que essa cobrança que nós fazemos, ela é importante, mas ela não pode ser além da medida. Eu entendo que 2024 tenha sido, para muitos, como foi para mim, o ano de readquirir a confiança, o ano de retomar a vida para si e entregar aquilo que não cabe a mim mesmo e nem a você, diretamente a Deus. Então, 2024, para mim, espero que tenha sido para você, um ano de reconquista, um ano de buscar alternativas quando tudo parecia perdido. 2025 está aí, à porta. Eu tenho certeza que a maneira que a gente encerra nem sempre vai ser como a gente começa. E eu te incentivo a colocar no papel os teus sonhos e olhar como é que você vai planejar para 2025 esses sonhos. Porque de nada adianta a gente escrever, mas não tirar do papel. E aí, eu comento muito isso. Quando nós pensamos em alguma coisa, o importante é, faça como se isso que você tem nas suas mãos dependesse única e exclusivamente de você. Mas ore para que tudo dependa de Deus, porque essa junção será a mais perfeita harmonia para a conquista dos seus melhores resultados em 2025. 24? Gratidão. Alegria por ter chego no fim de 24, mas grandes sonhos para 25. Eu estou muito curioso para o que Deus fará em 2025, na minha e na sua vida. Ótimo! Pessoal, esse foi Marçal Siqueira e esse foi mais um VCash Pocket. E eu agradeço a sua presença e agradeço a presença do Marçal e um ótimo 2025 para todos nós.